amados, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. A nossa saudação em nome do Senhor também aos nossos irmãos que compartilham conosco desse encontro abençoado pela internet. Sejam bem-vindos, irmãos, a mais essa transmissão. Que o nosso Deus possa alegrar o nosso coração com sua presença, possa iluminar a nossa vida com vida, o nosso entendimento com sabedoria e renovar as nossas forças nesse momento, em nome de Jesus, em que vamos ouvir a sua palavra, meditar nela, em cânticos, em louvor, adoração e na bendita mensagem da palavra de Deus. Fiquemos todos em pé e vamos orar ao Senhor, rogando dele a sua direção, que ele dirija a nossa adoração nessa reunião em nome de Jesus, essa reunião de culto. Bendito Senhor, nós te adoramos, Pai, te glorificamos, meu Deus, porque de maneira muito bondosa o Senhor tem tratado conosco. A tua mão é uma mão de misericórdia, o teu braço é um braço de justiça, mas os teus braços são braços de acolhimento de um pai. Nós te agradecemos, meu Deus, porque de maneira muito amorosa e bondosa o Senhor tem chamado a cada um dos que estão aqui para uma vida de adoração, uma vida de relacionamento contigo. Isso é muito precioso. Senhor, a tua graça é melhor que a vida. Neste momento, Senhor, inspira-nos a te adorar, ilumina, Senhor, a nossa mente, dissipando todas as trevas, clareando o nosso entendimento, Senhor, para que haja cura, restauração, para que haja renovação de votos, para que haja, Senhor, avivamento no coração de cada pessoa, que haja salvação, que haja reconciliação familiar, que haja, meu Deus, aquelas coisas maravilhosas que o teu Evangelho promete que haveriam na vida de uma igreja viva. Meu Deus, é em nome de Jesus que nós te oramos e te adoramos, e juntamente, ó Deus, com esse povo aqui, rogamos o teu auxílio para aqueles que precisam dele, ó Deus. Não que todos nós não precisemos, todos nós somos dependentes de ti, Senhor, mas há aqueles, ó Deus, que nesta hora estão mais necessitados de um socorro da tua parte. Então, misericordiosamente, Pai, em nome de Jesus, alcança-os, nós te suplicamos, porque confiamos na tua fidelidade e na bondade do teu amor. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Ainda em pé, meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 35. Salmo, capítulo 35, versículo 27 e 28. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Nos diz assim a palavra de Deus, Salmos 35, versículos 27 e 28. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua celebrará a tua justiça e o teu louvor todo o dia. Amém? Louvado seja o Senhor. Podeis assentar.
adorar a Deus com o cântico da harpa cristã, número 491. Número 491 da harpa cristã, há poder no sangue de Jesus. De tudo que a igreja pode realizar, de todas as tarefas que a igreja pode fazer, a mais sublime de todas é anunciar que Jesus Cristo resolve o terrível problema do pecado do homem. A mensagem da igreja, talvez eu digo isso com confiança em meu coração, mas vá lá que eu possa estar errado, mas eu acredito que no momento, hoje, a única voz que soa neste mundo para combater o pecado é a voz da igreja. Esta é a voz que não pode se calar, porque o testemunho da morte, do sacrifício, da ressurreição de Cristo não só está na nossa boca, mas também está em nossos corações, visto que a igreja, ela foi tirada da morte para a vida, ela foi tirada de uma vida nula para viver uma vida de verdade com Deus. Vou pedir licença aqui aos irmãos, porque realmente eu não estou conseguindo enxergar nada. Quando eu falo, embaça muito aqui o óculos. Louvemos ao Senhor. 491, há poder no sangue de Jesus. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar, no sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue. Aleluia. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração, seu sangue tem esse poder. Há poder, força e vigor no sangue de Jesus. Aleluia. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo
tua mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem esse poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém. Aleluia. Uma pessoa essa semana me perguntou: Pastor Alon, por que o senhor sempre canta uma música da harpa e uma música do cantor cristão? Eu vou dizer uma coisa a vocês, meu irmão. Meu avô, ele foi pastor por 40 anos de ministério. E para muitas pessoas aqui, cada cântico desse representa uma história muito bonita de sua vida. Quando a gente louva o Senhor, a gente lembra coisas que Deus fez e a gente louvava Ele com esses cânticos. E vem do nosso coração uma alegria imensa em estar aqui hoje dizendo ao Senhor: Senhor, eu venci. Eu podia contar a vocês, como eu já contei aqui várias vezes, de milagres e coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida e no meu lar. E eu posso afirmar, sem medo de errar, que há poder nesse sangue. Irmãos, nós não podemos desprezar as coisas que Deus faz na nossa vida, porque elas são lições que Deus dá para nós. Mas tais lições, elas vão servir na nossa vida de instrução, não só para nós, mas também para outras pessoas. Então, guarde aquilo que Deus tem feito no seu coração e compartilhe o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque há certamente uma mensagem de Deus em você para alguém ouvir. Amém? Número 426, cantor cristão. 426 do cantor cristão, gratidão na luta. Cânticos de encorajamento, cânticos de força, cânticos de vigor espiritual para quem está em dias de tribulação. 423, gratidão na luta. Com gratidão e com fervor, cantemos já ao bom Senhor, pois seu poder nos libertou e seu amor nos revelou. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Vem conservar-nos em união e encher-nos vem o coração do teu amor tão singular, e em tua luz nos faz andar. Aceita-nos, Senhor, querido Salvador, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo
Senhor, aqui presente ser, dirige a tua grei e faze prosperar o nosso trabalhar, fazer o mundo todo teu nome conhecer. Bendito seja o Senhor. Nesse momento, meus irmãos, vamos ouvir a participação do grupo jovem da igreja que estará louvando ao Senhor. Não, grupo de jovens da igreja, jovens e adolescentes. Toda a igreja com paz do Senhor. Quero deixar para a meditação de todos em Mateus, capítulo 10, no versículo 40, que diz: Quem vos receber a mim, me recebe, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Senhor, esse meu jeito, minhas falhas e defeitos, eu vim pedir perdão e te dizer que fraco sou. Eu sei que não mereço, isso reconheço, ter sido alcançado pelo preço que pagou. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Me viste ainda informe, decidistes me amar. E mesmo já sabendo que eu poderia errar, eu não tenho muita coisa, mas eu tenho um coração que hoje decidi deixar
completamente em tuas mãos. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior, e que cada passo meu seja guiado pelos teus, que o Senhor possa se agradar de mim, que a minha atitude seja igual à do Senhor, e que tudo que eu faça seja para o teu louvor. Me rendo aos teus pés e anulo o que há em mim. Eu quero cada vez menos de mim, mais de ti. Preenche o que falta e fazes transbordar. Retira, Pai, de mim aquilo que não te agrada. Toca-me, Senhor. Muda quem eu sou. Quero ser melhor e que em mim tu sejas sempre o maior. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, amém? Linda canção. Quero convidar a nossa irmã Nietia também, esposa do pastor Fábio. Ela vai apresentar também o Senhor, ao Senhor. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por mais um dia na casa do Senhor, por mais uma semana que passamos, debaixo da sua graça soberana, do seu amor, do seu cuidado, da sua compaixão sobre nós. Gostaria de deixar para a igreja o Salmo 122, que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Vou cantar junto com a igreja, não vou cantar só, creio que todos conhecem, como o pastor Alon também gosta do cantor cristão, eu também gosto. Vamos cantar o hino 375, segurança. No mundo que nós estamos vivendo, um mundo muito inseguro, né, que a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, o que vai acontecer amanhã, mas a nossa segurança é naquele que nos resgatou das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, que é o Senhor Jesus. Amém? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre
Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Participar, deixe de lado as preocupações para na hora certa depositá-las aos pés de Jesus, né? Não é alienação, não é essa coisa, esqueça seus problemas ou deixe de lado os seus problemas, não, nós estamos aqui porque Jesus, Ele traz para nós alegria, felicidade e vida plena. Então, é para nós apresentarmos a Deus os nossos problemas, mas os nossos problemas não podem calar nosso louvor. Amém? Então, o grupo de louvor da igreja tem a palavra. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo jeito
ficar de pé, vamos cantar esse louvor juntos. Primeiro louvor conhecido, na verdade os dois é bastante conhecido. Vamos cantar nesse momento. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, vamos cantar. Louvado seja Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom, Mas o desejo eu tenho de ser transformado. preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Amém. Vamos celebrar o Senhor. Essa é a hora de adoração. Às vezes permitimos que preocupações, inquietações atrapalhem esse momento tão precioso, mas que o seu coração esteja aberto
para dar ao Senhor o de melhor que você tem a oferecer ao Senhor. Abra seu coração, sua voz, e exalte ao Senhor. Louvado seja o teu nome. Vem, essa é a hora de adoração. Vem, a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, um tesouro maior terá. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Do início, vem, essa é a hora de adoração. Vem, vem, dá a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolheu, tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, vem, vem. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar ainda com mais um louvor. Vamos louvar em espírito e verdade. Te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos reis e Senhor,
te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. o meu prazer Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. novamente no início. Espírito, Espírito, em verdade, te adoramos, sim, nós te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, nós te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. pra te adorar, Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Amém. Exaltado seja o Senhor. Oremos. Pastor Alon vai orar com você. Logo após, o pastor Fábio está com a palavra para ministrar. Pastor Alon, ora ao Senhor. Meu Deus, humildemente, Senhor, reconhecemos diante de Ti o quanto somos carentes da Tua graça, o quanto precisamos de Ti nesta hora, para dar, Senhor, entendimento ao nosso coração e compreendermos que caminho devemos andar, que decisões devemos tomar, em que esperança, Senhor, nós devemos nos firmar. Que a Tua palavra nesse momento, Senhor, venha até os nossos corações com grande poder, resistindo, Senhor, e quebrando, ó Deus, toda resistência, ó Deus, ao conhecimento do Senhor, dissipando e desmanchando fortalezas que por desventura tenham se formado na nossa mente e no nosso coração, nos fazendo desobedecer a Tua vontade. Que o Senhor tome o seu servo, pastor Fábio, e faça dele um instrumento de bênção para nós neste momento. Fala ao coração de todos aqui, ó Deus, e aqueles que estão sendo alcançados pela transmissão desta reunião. Pai amado, é a nossa oração, em nome de Jesus, e que o Teu nome seja grandiosamente glorificado. Amém. Queridos irmãos, graça e paz seja com cada um de nós nessa tarde. Quero convidar os
os amados a abrir a palavra de Deus em Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo 6. Os amados encontraram, digam amém. Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler os versículos de 11 a 24. Nós vamos ler assim. Eu leio os ímpares e os irmãos leem os pares. Capítulo 6, versos de 11 a 24. Os amados encontraram o texto, digam amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então veio o anjo do Senhor assentar em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos medianitas. Verso 12. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. E ele lhes disse: Ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Ele respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que ele trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Porém, o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Esta é a palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entendê-la e vivê-la por Cristo, o nosso Senhor. Os irmãos podem sentar. Queridos irmãos, esse texto, ele é bastante
conhecido de cada um de nós. Fala da história de como Deus levantou Gideão para libertar o povo de Israel. É interessante nós nos familiarizarmos nesse momento com o contexto do próprio texto em que nós lemos. Até parece que o próprio texto já é descritivo e já mostra qual era a situação com que o povo de Israel estava vivenciando aqui. Quando nós voltamos um pouco atrás, nós podemos perceber que Josué foi o líder levantado por Deus para conduzir o povo para a terra prometida, para Canaã. Quando o povo, portanto, entra na terra, o povo se depara com situações, outros povos que lá já estavam, com suas culturas, com seus costumes, com suas práticas religiosas, e Deus, portanto, adverte ao povo de Israel para que o povo não viesse a assimilar práticas e culturas pagãs que já existia por causa daquele povo que ali residia. Não era só os midianitas que habitavam naquela terra. Outros povos também habitavam, com seus costumes, com as suas culturas, com as suas religiosidades, com os seus deuses sendo adorados. Agora, portanto, Israel vai agora para este ambiente, vai viver este cenário. E tão somente Israel, mais do que nunca agora, precisava de sempre estar diante deles a lei de Deus, para que eles não pudessem se misturar com as práticas profanas e pagãs daquele povo, e fazendo assim provocar a ira do Senhor. Quando, portanto, meus queridos irmãos, nós podemos ler em Deuteronômio, quando o livro de Deuteronômio já é aquele livro que foi escrito quando o povo já estava nas portas da cidade, já estava adentrando a cidade. Deuteronômio é escrito para relembrar o povo a lei de Deus. E lá, em Deuteronômio, existe um versículo que ao longo dos anos, esse versículo foi muito mal interpretado. E a forma como foi interpretado esse versículo fez-se de doutrina em algumas igrejas. Eu estou falando do versículo que diz assim: o homem não vestirá roupa de mulher, nem a mulher vestirá roupa de homem, porque é abominação ao Senhor. Algumas denominações, por não analisar o contexto da época, o porquê Deus falou aquilo para Israel, pegam esse versículo e agora instituem que, por exemplo, nos dias de hoje, século 21, é pecado, absolutamente pecado, uma mulher trajar calça comprida. Baseado neste versículo. O versículo está aí. E calça é para homem. Calça é para homem. E a mulher, portanto, não pode se valer de uma vestimenta que é masculina, que foi feita para uso masculino. Mas como falei, tais pessoas que assim pregaram não analisaram o contexto da época, não analisaram o contexto do livro, não analisaram o porquê Deus falou isso para o seu povo. Porque, queridos irmãos, o povo de Israel, como falei, na época que Deuteronômio foi escrito, o povo já estava entrando na terra de Canaã. É bem verdade que eles iriam entrar sob a liderança de Josué. Eles estavam entrando na terra de Canaã. E lá na terra de Canaã existia povos que adoravam as suas divindades. O homem vestindo a roupa da mulher e a mulher vice-versa. Existia divindades lá em Canaã
que o homem trocava a sua veste com a mulher para prestar culto a essa divindade. Quando, portanto, Israel entrasse na terra de Canaã e que visse essas práticas, não era para Israel imitar, porque aquela prática ali era uma prática pagã e era uma prática em adoração a deuses falsos, a ídolos. E essa prática não podia de forma nenhuma ser acoplada ao culto a Israel, ao culto ao verdadeiro Deus. De semelhante modo também, queridos irmãos, quando homens e mulheres em Canaã se deitavam com animais, Deus, portanto, proíbe, para que quando Israel chegasse lá, ele pudesse ver essa prática, que o texto vai dizer que é abominável, não viesse a exportar isso para dentro do culto ao Deus verdadeiro. Quando nós olhamos a Sagrada Escritura, nós temos que ter a preocupação de entender o texto no seu contexto, de procurar saber o porquê o texto está falando aquilo, por que aquele texto foi escrito. Porque senão nós vamos cair no mesmo erro que alguns caíram e começar a fazer de doutrina para nós aquilo que foi escrito para Israel. Hoje em dia, queridos irmãos, século 21, existe calças compridas que são detalhadamente femininas e que se um homem vestir vai ser considerado ridículo. De semelhante modo, calça masculina que se uma mulher vestir é uma coisa estranha. Então, isso não é pecado. Nós precisamos entender o texto. Eu sei de relatos, e já vieram se aconselhar comigo, pessoas que tinham que entrar num trabalho, tinham que ser admitidas na empresa, e a empresa exigia que a mulher usasse calça comprida, e a igreja dela não permitia, e ela fez uma escolha: deixar a igreja. Deixou a igreja, saiu do evangelho. Diante desse tipo de escolha que nós fazemos, sempre nós recusamos a igreja. Essa pessoa recusou a igreja porque precisava do trabalho, precisava trabalhar. Por outro lado, a igreja que esta pessoa fazia parte proibia essa vestimenta para as mulheres. Já em outros casos, a pessoa não deixa a igreja, todavia, no trabalho, usa as vestimentas que a empresa exige, mas quando sai dali, volta de novo a trajar o fardamento denominacional. Queridos irmãos, quando nós olhamos para o texto de Deuteronômio, nós temos que entender: a proibição lá foi porque aquele povo adorava deuses falsos, e Israel não podia trazer essa adoração para dentro do seu culto. Eu quero dizer aos irmãos que tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado sempre será pecado. Tudo aquilo que a Bíblia diz que é errado sempre será errado. Há uma preocupação hoje com essa pandemia e com as vacinas que estão sendo produzidas. Há uma preocupação, e a gente pode ver até na internet, de que alguns dizem que essas vacinas é a marca da besta. Isso divide principalmente a classe evangélica, dizendo, alguns dizem: não, eu não vou tomar, olha a marca da besta, olha que isso está acontecendo, olha. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós precisamos nos voltar para o texto, para entender o texto, para entender o que o texto está ensinando no seu contexto, lá, na época em que o texto foi escrito. Deixa eu dizer algo para os irmãos, antes de entrar propriamente no texto aqui. Nos Estados Unidos surgiu um microchip que algumas pessoas disseram que seria injetado na pele da pessoa.
nesse microchip estaria ali todas as informações da pessoa, de tal maneira que disseram que agora não precisava mais de você andar com CPF, nem com número de identidade, porque estava tudo ali naquele chip que seria injetado em você. Houve um aperreio, um murmúrio no meio evangélico dizendo: isso é a marca da besta. Isso é a marca da besta. Olha, o reino do anticristo é a marca da besta. Queridos, deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando você vai no banco sacar o seu dinheiro, e lá no banco, ou você coloca a palma da mão ou o dedo, a sua impressão digital, só assim o dinheiro sai. Isso que está registrado na palma de sua mão ou no dedo é um chip ou não? É um chip eletrônico ou não? Sim ou não? Então quer dizer que você tem a marca da besta? Por que não? O que é a marca da besta que a Bíblia fala? Quando a Bíblia fala da marca da besta, o que ela quer dizer com isso? Queridos irmãos, quando o Apocalipse fala da marca da besta, era exatamente um documento que era carimbado pelo imperador, que dava o direito a todo comerciante comprar e vender. Sem esse documento, os comerciantes da época não compravam nem vendiam. Só que existia um problema. Além de eles terem esse documento para comprar e vender, eles também com esse documento eram obrigados a prestar culto ao imperador. Aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Porque se fosse só o documento pelo documento, não tinha problema. Mas a partir do momento que isso obriga você a poder comprar e vender, a poder se manter no seu trabalho, quando isso obriga você a adorar outros deuses, aí é que está o problema. Aí é quando nós vamos dizer não, porque nós só adoramos a um, e este é o Deus verdadeiro, a quem nós adoramos, só a Ele nós prestamos culto. Amém, queridos? Mas todos nós temos um chip. Para poder eu receber meu dinheiro, eu vou lá, coloco a palma da mão ou a impressão digital. Isso não está obrigando você a se adorar a estátua nenhuma. Então nós temos que, diante de tudo isso que aparece na internet, diante de tudo isso que a gente pode ver, diante de tudo isso que as pessoas leem na Bíblia e fazem doutrina, nós precisamos entender o que o texto diz, queridos irmãos. Precisamos entender o que o texto está nos ensinando. E o que é que esse texto está nos ensinando? O povo de Israel estava sofrendo pelos midianitas, mas esse sofrimento foi provocado por eles mesmos. Porque se nós olharmos, queridos irmãos, o começo do capítulo 6, nós vamos ver que o povo de Israel fez o que era mal perante o Senhor, e Deus, portanto, levantou um povo para ajustar o povo de Israel. Quando nós olhamos, queridos, no Antigo Testamento, todas as vezes que nós podemos ver um povo se levantando contra o povo de Israel, esse povo é o ajuste de Deus para o seu povo. Deus conserta o seu povo usando outros povos. Assim está no Antigo Testamento. E com os midianitas não foi diferente. Deus levantou os midianitas para consertar áreas do povo que precisavam de ajustes. Mas nesse texto nós podemos ver a bondade do Senhor. Que Deus vem ao encontro de Gideão. Deus vem falar com Gideão. Deus levanta Gideão para libertar o povo de Israel daquela situação. O que nós aprendemos aqui, queridos irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, são duas verdades. A primeira verdade se encontra nos versículos de 11
até o 18, que fala sobre o diálogo de Deus com Gideão. A segunda verdade que nós aprendemos nesse texto é dos versículos de 19 a 24, que fala que este anjo do Senhor recebe o culto, recebe a adoração que Gideão prestou a ele. Nesse texto está essas duas verdades muito claras. A primeira verdade, o diálogo de Gideão com o Senhor. Na Bíblia que eu estou usando, na Bíblia Almeida e Atualizada, a palavra anjo do Senhor aparece anjo com o A maiúsculo. Quando nós olhamos no texto hebraico, não existe essa diferença de A maiúsculo ou minúsculo. No hebraico não tem isso. Na tradução foi colocada para mostrar que esse anjo aqui não é um anjo criatura que Deus criou, mas esse anjo aqui é o próprio Senhor que veio falar com Gideão, que veio tratar com Gideão, que veio conversar com Gideão. E o interessante, queridos irmãos, é que o anjo do Senhor, portanto, a primeira palavra que o anjo do Senhor diz a Gideão é: o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A primeira palavra, o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Gideão, portanto, naquela situação ali, os midianitas acabaram com tudo. Os midianitas estavam devastando tudo. E ele teve que produzir, cuidar do trigo no lagar, aonde era preparada o vinho, aonde era amassada as uvas para se extrair vinho. E ele estava ali porque os midianitas estavam dispostos a acabar com tudo no povo de Israel. E ele diz: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio este mal? Se o Senhor está conosco, por que essa situação nós estamos vivendo? Você pode dizer isso. O texto está falando para nós: o Senhor é conosco. Mas você pode dizer: mas se o Senhor é conosco, por que essa praga desse coronavírus está nos assolando? Se o Senhor é conosco, por que essa praga do coronavírus está produzindo efeitos devastadores? Morte de alguns, esvaziamento de igreja. Porque se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, nós estamos sendo assolados por tudo isso. Se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo essa situação? Essa pode ser a sua pergunta. Não está entendendo de tudo isso está acontecendo. Para você, tudo isso é novo. Você nunca viu uma situação tão devastadora como essa. Nunca. Nesses anos todos que você tem, você nunca viu uma situação tão caótica como essa. Nunca viu. Deixa eu lhe dizer. Primeiro, essa situação para nós que estamos vivendo o século 21, de fato, é nova. Nós nunca vimos uma situação dessa magnitude. Nunca. Uma devastação como essa. Nunca. Mas quando nós olhamos para a história, esta não é a primeira vez que a humanidade enfrenta situações como essa. A humanidade já enfrentou, queridos irmãos, uma praga chamada peste bubônica ou peste negra. A pessoa era assolado de tal forma que a situação era pior do que essa que nós estamos enfrentando. Os historiadores vão dizer que essa praga, peste negra, dizimou um terço da população da Europa. Era uma situação terrível. Agora, o que contribuiu para que essa praga existisse no passado, principalmente no século 17? Os historiadores vão dizer que na Europa existia um preconceito com
os gatos. Aquele que criava gato, segundo alguns historiadores, aqueles que criavam gatos eram considerados bruxos. Por isso que naquela época os gatos eram exterminados. A população de ratos cresceu de tal maneira que desenvolveu-se essa bactéria, essa praga começou a se desenvolver. E aí, queridos irmãos, começou isto que hoje nós conhecemos como peste negra, que, segundo os historiadores, dizimou 1/3 da população. A nossa confissão de fé batista, de 1689, no capítulo que fala sobre igreja, ela diz, falando das partes do culto, ela vai dizer que a leitura da palavra, a pregação, hinos, salmos e cânticos espirituais, ceia e batismo, são todas partes do culto público. Mas também, ela vai dizer que além disso, solene humilhação com jejum e ações de graça em ocasiões especiais. Os estudiosos da Confissão de Fé Batista dizem que quando essa frase que ele escreve aqui, humilhação, jejum e ações de graça em solene ocasião especial, era exatamente um clamor que era feito por parte dos crentes naquela época, para que Deus viesse conter aquela praga devastadora do século 17. A nossa confissão vai mostrar, queridos irmãos, que por parte da igreja existia um forte clamor a Deus, para que Deus viesse dar um basta naquela situação. Não é diferente o que está acontecendo hoje. Veja, quando começou esta praga, Covid-19, as pessoas nos prédios começavam a cantar, cada um com sua religião começava a cantar. Uns cantavam Ave Maria, outros cantavam hinos de louvor a Deus, ainda outros cantores seculares começavam a também fazer músicas e cantavam hinos cristãos. Tudo isso para que viesse pôr um fim nessa praga. Todos nas suas casas, nos apartamentos, começavam a invocar a Deus. Independente da sua religião, todos começavam a invocar ao Senhor. Uma coisa que essa pandemia nos mostra é que todos, ricos e pobres, estamos no mesmo barco. Ricos e pobres. Você pode ter o dinheiro que você tiver, mas você não está livre dessa praga. Os pobres podem não ter nada, mas também não estão livres dessa praga. Todos nós estamos no mesmo barco, na mesma situação. E de fato, só o Senhor para pelejar por nós, só o Senhor para lutar por nós, só o Senhor para nos conceder vitórias. E pelo que eu vejo, as pessoas que estão nos assistindo e as que estão aqui, nós somos pessoas que devemos sempre estar agradecendo a Deus pelo fato de Deus nos conceder nesse momento aqui. Deus está nos livrando dessa situação. Deus está nos concedendo a força de estarmos de pé. Somente o Senhor faz isso. E a Ele toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Porque, queridos irmãos, nós estamos aprendendo que nós só dependemos exclusivamente dEle. É dEle que nós dependemos. Não é de plano de saúde, pelo melhor que seja, não é de dinheiro, por mais que você tenha. Nós dependemos do Criador do universo,
nós dependemos do Senhor absoluto, nós dependemos do Senhor. Amém, queridos? Quando Deus disse a Gideão, o Senhor é contigo, ele queria dizer isso. Mesmo os midianitas vindo devastar vocês, mas vocês dependem de mim. O que ele queria ensinar para Gideão era, mesmo os midianitas vindo acabar com vocês, mas tudo está no meu controle. Tudo está sendo dirigido pela minha potente mão. É por isso que Deus disse, o Senhor é contigo. Ele não entendeu na hora. Ele estava focado no problema. Ele estava focado na situação em que os midianitas estavam destruindo tudo. Por isso que ele disse, o Senhor é conosco. E por que essa situação? Ele estava focado no problema dele. Mas Deus está falando para nós que nós não devemos focar neste problema. Há um Deus que está acima dessa pandemia. Há um Deus que está acima dos nossos problemas. Há um Deus que reina absoluto, independente do que esteja acontecendo aqui na terra, mas Ele reina absoluto, e esse Deus é o Deus que nós estamos adorando nesse momento. É o Senhor eterno, que tem todo o poder, e que Ele dirige todas as coisas. Tudo está no controle dEle, para a glória do seu nome. Não foque nos seus problemas. Não foque nos seus problemas. Olhe para o Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo também disse na segunda carta aos Coríntios: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque aquilo que a gente vê é temporal, mas aquilo que a gente não vê é eterno. É por isso que ele disse, não atentando, não olhando nós para essas situações da vida, mas olhando para o Senhor, olhando para Ele, porque Ele é que tem o nosso socorro, é dele que vem o nosso socorro, é Ele que nos mostra que apesar dessas situações, Ele continua reinando absoluto para a glória do seu nome. Foi isso que ele quis mostrar para Gideão. Gideão, eu sei que vocês estão perdendo tudo. Gideão, eu sei que tem esse povo pagão que está afligindo vocês. Mas Gideão, lembre-se de uma coisa: o Senhor é com vocês. Em terceiro lugar, o que a gente aprende, queridos irmãos, em o Senhor está conosco, a gente aprende que o fato do Senhor estar conosco não significa que as lutas não venham. Deus está conosco. As lutas não deixam de vir. Elas vêm. Mas a grande diferença é essa: o Senhor está conosco. Você não está só. Você não está só. Deus está com você. Deus está com cada um de nós. Deus está no controle de todas as coisas. Deus sustenta as nossas vidas. Você perdeu o emprego? Está ameaçado? Está preocupado por esta ameaça? O que nós estamos ouvindo nesse começo de noite é que, apesar de todas essas ameaças, o Senhor é aquele que nos sustenta. O Senhor é conosco. Quem lhe sustenta não é o seu trabalho, não é o seu salário. Quem lhe sustenta é o dono do universo. Ele é que nos sustenta. E nós estamos aqui, queridos irmãos, para ouvir essa verdade,
se você está aflito por alguma dessas preocupações, saia daqui diferente como você chegou, porque aqui você está ouvindo a mesma palavra que Gideão ouviu: o Senhor é contigo. Amém, queridos? Amém? Esse foi o diálogo de Deus com Gideão, dialogando, conversando. Ele estava conversando. Note, queridos irmãos, que o texto vai dizer anjo do Senhor. Mas no verso 14, o texto diz assim, olhe para o texto, veja o que o texto diz. No verso 14 o texto diz: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força, livra Israel dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Quem é que estava falando com Gideão? O anjo ou o Senhor? Aqui, queridos irmãos, é o que em teologia a gente chama de teofania, uma manifestação visível de Deus. Deus estava presente aqui conversando com Gideão, e o texto é claro quando diz que Deus se virou para Gideão e disse: vá livrar Israel, vá nessa sua força. Entre outras palavras, Deus disse isso porque na verdade a força de Gideão vinha do próprio Senhor. E ele corrobora dizendo no final do verso: não te enviei eu? Não sou eu que estou lhe mandando? Vai, eu estou mandando você. Eu estou mandando você ir livrar Israel. Eu estou com você e eu estou dando forças para você lutar, livrar Israel. Diante dessa pandemia, queridos, diante dessa situação alarmante, nós só vencemos a cada dia porque nós desfrutamos da força do Senhor. É essa força que nos segura. Ele disse, Esdras disse para o povo, lá em Neemias capítulo 8: não se preocupem nem fiquem tristes, pois a alegria do Senhor é a vossa força. O Senhor fortalece a cada um de nós, queridos. A nossa força não vem de nós mesmos. Nós somos incapazes diante de um vírus que a gente não consegue ver. Nós somos incapazes diante da suposta ameaça de desemprego. Nós somos incapazes. Mas o Senhor é quem nos fortalece. O Senhor é quem nos fortalece e nos dá força para olharmos para Ele, porque dele vem a nossa força, diz o Senhor. Saia daqui, quando esse culto terminar, fortalecido em ouvir a palavra de Deus falar com você, falar com cada um de nós. O Senhor é a nossa força. A outra verdade que a gente aprende no texto, rapidamente, queridos irmãos, é do verso de 19 para frente, que ele fala sobre que o anjo do Senhor, o próprio Deus, recebeu aquela adoração. Note que Gideão se propôs em fazer comida, bolo, para levar, para oferecer àquele ser que estava falando com ele, para oferecer ao anjo. E o texto vai dizer, queridos irmãos, que o anjo, portanto, verso número 20, orientou a Gideão como essa oferta deveria ser feita. Gideão fez, e assim o anjo pôde receber. Deus recebeu aquela adoração ali. Queridos, uma coisa que Deus preza também é pela sua adoração. Nós temos que nos preocupar com o culto que nós prestamos a Deus. Quando nós olhamos várias igrejas, algumas igrejas por aí afora, o culto parece mais um show.
culto não é show. Nem quem participa do culto são estrelas. Nós não somos estrelas. Culto não é show. Culto é prestado a Deus, como Ele quer. Como Ele quer. O culto não deve ser como nós queremos. O culto não deve ser como o pastor quer, como o membro A ou B quer. O culto não deve ser como a família mais poderosa da igreja quer. O culto deve ser como Deus prescreveu em sua palavra, porque o culto é a Ele, e Ele é exigente com relação à sua adoração. Nós, queridos irmãos, temos que nos preocupar a cada dia de adorarmos a Deus mais do que já fazemos, adorar a Deus mais e mais como Ele quer, porque adorando a Ele como Ele quer, Ele vai ser glorificado. Eu fui para uma igreja, eu ia ficar nessa igreja, eu ia ser membro dessa igreja, eu acho que isso já faz mais de 2 anos. Quando eu chego lá, estava mais ou menos assim, chuva torrencial. Nós não tínhamos carro ainda, aí eu e Nied, a gente chegou lá parecendo que tínhamos se batizado de novo, molhado mesmo. Quando a gente chega, o culto começa. Aí começa o culto, momento de oração, a leitura bíblica, e depois apagou-se as luzes e ligaram para a plataforma aquelas luzes coloridas. Só faltou o gelo seco. Meu irmão, me desculpe, se você gosta desse tipo de culto, me desculpe, mas eu sou meio retrógrado. E eu penso que culto deve ser não como os adoradores querem. O culto deve ser como o Senhor quer. Culto não é show. Culto é para glorificar a Deus. Olhe para o texto. Veja o que o texto diz. Verso 20. Porém, o anjo do Senhor disse: toma a carne e os bolos asmo, põe sobre uma penha e derrama-lhes por cima o caldo, e assim o fez. Assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou-lhe a carne e os bolos asmo. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. O anjo do Senhor desapareceu. O anjo disse: faça assim. Gideão fez. Quando ele, portanto, recebe aquela adoração, o texto diz que o anjo desapareceu. Esse anjo aqui é, como falei, uma teofania. Era o Senhor. Ele recebeu a adoração de Gideão quando ninguém no meio do povo estava adorando a Deus, porque o povo estava idólatra. O povo estava adorando a imagens de escultura, a outros deuses. Gideão, portanto, foi adorar a Deus, mas essa adoração foi como Deus quis. Deus disse: faça assim. Gideão fez. O Senhor recebeu a adoração. Culto, meus amados irmãos, que nós fazemos como nós queremos fazer, Deus não recebe. Nós temos autoridade de Deus para falar isso, porque se eu fizer o culto como eu quero, Deus não recebe. Todo mundo vai ficar satisfeito, todo mundo vai dizer: foi uma bênção, foi maravilhas, mas Deus não recebe, porque o manual de culto é a palavra dele. Sobre culto, está escrito na palavra dele. Como Deus quer ser adorado, está na sua palavra. O reformador João Calvino já disse: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Tudo que nós fazemos, queridos irmãos, é para satisfazer o nosso eu. Nós temos um eu, e tudo que nós fazemos é para satisfazer o nosso eu. Mas com relação a culto, deve ser como Deus quer, porque o culto é para Ele, o culto é para o Senhor. Muitas igrejas aí fora que atraem muitos dos nossos membros
porque o culto é verdadeiramente um show. Mas nós temos que cultuar a Deus como Ele prescreveu na sua santa e bendita palavra. Amém, queridos? Amém, amados? O texto é claro. E eu quero terminar lendo para vocês o versículo de número 22 a 24. Olhe para o texto. Veja como o texto termina. Praticamente como começou. Versículos de 22 a 24. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Verso 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de o Senhor é paz. Literalmente lá no texto hebraico é Yavé Shalom. O Senhor é paz. Não existia guerra entre Gideão e o Senhor. Gideão estava em paz com o Senhor. Essa paz nós também podemos sentir. Mas essa paz que nós temos com o Senhor, nós não estamos mais em guerra com o Senhor. Essa paz que nós podemos sentir com o Senhor, ela veio do sacrifício da cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário estabeleceu entre nós e Deus paz. Capítulo 5, verso 1 de Romanos diz: justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Essa paz veio do sangue derramado, o sangue que verteu da cruz, o sacrifício puro, santo, estabeleceu entre nós e Deus paz. Agora, nós não estamos mais em conflito com Deus, nós não estamos mais em rebelião contra Deus, nós estamos em paz. O que nós aprendemos, queridos irmãos, o que nós aprendemos nessa noite, nesse começo de noite? Primeiro, o Senhor é contigo. Senhor, mas e essa situação? Como o Senhor é conosco? O Senhor está com cada um de nós. Segundo, dele vem a nossa força. Terceiro, devemos cultuar a Deus como Ele quer, para que o nome dele no nosso meio seja glorificado. E em quarto lugar, a paz que temos com Deus, essa paz é oriunda do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todas as vezes que pecamos e quando nos voltamos para Deus com o coração contrito e arrependidos, Ele nos perdoa. Temos agora entre nós e Deus a paz estabelecida. É por isso que existe um hino que era cantado há muitos anos atrás. Eu não vou cantar, porque senão vocês vão dizer: pastor, pelo amor de Deus. Eu só vou recitar um pedaço da letra. E esse hino, um pedaço da letra diz assim: essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo a meu Senhor. O sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, estabeleceu essa paz entre nós e Deus. Portanto, saia daqui nessa noite fortalecido. Não venha a ter medo. Não olhe para as circunstâncias, mas que nós possamos continuar olhando para o Senhor,
olhando para o Senhor, porque é dele que vem a nossa força. Que Deus nos abençoe. Pastor Fabiano. Queridos, vamos ficar de pé. Nesse servo de culto, eu quero agradecer a todos os visitantes, aqui a família, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Nossos irmãos que acompanham aqui, o Kevin, né? São amigos, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe. Mais alguém nos visita essa noite? Nossa irmã, aqui de casa, né? Nossa irmã Eliane, seja bem-vinda, irmã Eliane, é um prazer estar com a senhora aqui. Vamos cantar esse louvor, essa paz que tem em minha alma. O pastor falou aí, nós vamos cantar, nós estávamos ali combinando e o pastor aqui citou. Vamos cantar então esse louvor. Sinto em minha alma Em minha alma, é porque eu amo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, olha o seu amor. não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, Olha o seu amor. não me guio por vista, alegre estou. E ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, e ainda que os montes se lancem ao mar, ou que a terra trema, hei de confiar. Não olha as circunstâncias, olha o seu amor, Olha o seu amor. não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, 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 Olha o seu olha o seu amor. amor, não me guio por vista, alegre estou. Quero ver a igreja cantando bem forte. Não olha as circunstâncias, Não, não, olha o seu amor. olha o seu amor, E o por vista alegre sou. não olha as circunstâncias, Olha olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, exaltamos o teu nome, adoramos a ti e agradecemos por mais um culto realizado. Obrigado pela vida dos irmãos que estiveram aqui presentes e a vida daqueles que estão nos seus lares, acompanhando a transmissão desse culto. Obrigado, Senhor, por teu extraordinário, teu grande amor por cada um de nós. Leva-nos em paz para nossos lares. Essa é a nossa oração, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o bendito Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja do Senhor. E todos dizem: Deus abençoe, meu irmão, Deus abençoe, minha irmã. Não saia sem dar a parte do Senhor, seu irmão. Amanhã nós temos ciclo de oração a partir das 13 horas até às 16 horas. Quarta-feira, culto de oração e doutrina. Não esqueça, amanhã, doutrina na quarta-feira, convidando você para estar conosco.